Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Betlen, sou médico formado pelo FRJ, tenho residência de clínica médica pelo Hospital Federal da Lagoa e atualmente faço R3 de clínica médica no Fundão. Hoje vou tentar contar para vocês por que vale a pena tomar a pílula vermelha. Para isso, eu vou contar como acontece um dia meu. Eu acordo, perto de 6h30 da manhã, me arrumo, tomo um café da manhã maneiro e pego o carro a caminho do Fundão. No momento, estou ficando responsável pelo repouso da emergência. Então eu vejo os pacientes masculinos e femininos que estão no repouso aguardando vaga em andar ou enfermaria e também vejo os pacientes que chegam caso a gente tenha leitos vagos. Nesse dia, a primeira paciente que atendi foi uma mulher de 54 anos que tinha tido um linfoma de Hodgkin já tratado e de comorbidades uma urticária induzida. Ela procurou o hospital por um aumento do volume cervical. Ao exame, ela realmente tinha um aumento palpável do volume cervical, mas de difícil avaliação. Será que era uma recidiva do linfoma? O segundo paciente foi um homem de 44 anos, tabagista com 40 maços ano, com história de chikungunya há 4 meses, evoluindo com artralgia crônica, já em uso de corticoide há 2 meses. Ele apresentou um cansaço aos esforços progressivo, evoluindo a pequenos esforços. Será que ele tinha um DPOC e estava descompensado? Uma miopatia do corticoide? A gente fez nebulização, mas não houve muita melhora e ele precisou subir para a internação no CTI. Outro paciente era um homem de 54 anos que estava em tratamento com uma pericardite por tuberculose. Ele tinha uma dor abdominal no hipocôndrio direito pela congestão hepática com distensão da cápsula hepática e esse paciente evoluiu com choque. Mesmo a gente sabendo que esses derrames crônicos não costumam tamponar, o paciente estava evoluindo mal. A cirurgia foi chamada de urgência, ela realizou a pericardiocentese, saiu um líquido na pericardiocentese, porém mesmo com a drenagem do derrame, ele continuou chocado, com nora, lactato subindo, necessitando de intubação orotraqueal e também foi para o CTI. Uma mulher de 62 anos estava na emergência com câncer de mama metastático, já em QT paliativa, e ela estava apresentando piora do estado geral, com dispneia, desaturação e sonolência. Será que essa é uma progressão da doença, metástase pulmonar, uma reação pulmonar ao quimioterápico? A gente iniciou oxigenoterapia, o rebaixamento do nível de consciência foi cada vez mais progressivo e como já estava bem conversado com a família a questão de não ter medidas invasivas, a gente optou por sedação paliativa para poder gerar conforto para a paciente. Nosso outro paciente era um homem que eu tinha internado uns 2 dias atrás com provável neoplasia de pâncreas, já com metástase para fígado, peritônio, linfonodos paraórticos, e ele evoluiu com uma obstrução intestinal. Ele estava no D2 do pós-operatório de uma transversostomia e ele evoluiu nesse dia para uma dispneia, piora do padrão ventilatório e de saturação. Ele tinha puncionado uma veia subclávia no dia anterior, porém o raio-x de controle não tinha pneumotórax. Será que ele estava com uma pneumonia? Estava evoluindo com uma sepse abdominal, uma telectasia? Foi iniciado para ele um protocolo de sepse com antibiótico de largo espectro, suporte de oxigênio e seguiu o tratamento. Voltando para a emergência, a gente viu uma mulher de 54 anos, hipertensa, diabética, com baixa adesão ao tratamento, estava internada para investigação de uma monoartrite e apresentou turvação visual. Será que ela tinha uma causa trombótica da artéria retiniana, alguma compressão extrínseca do nervo óptico? Ela não tinha fatores de risco conhecidos para isso. A gente tentou o contato com o oftalmo para uma avaliação de urgência, mas sem sucesso. Agora já eram por volta de 13 horas, os pacientes estavam vistos, eu desci para almoçar e eu fui ver um doente em casa. Era um homem de 47 anos, sem comorbidades, que estava apresentando um quadro de 7 dias com febre, anosmia e cansaço aos esforços. O paciente estava com a saturação de 88% em ar ambiente e, por isso, encaminhei ele para a emergência, com suspeita de Covid-19. Ao chegar na emergência, com 2 litros por minuto de oxigênio em catéter nasal, ele saturava 96%, sem queixas. Foi internado no quarto, eu encerrei meu dia, fui para casa. Dia seguinte, cedo, quando eu acordo, recebo uma ligação do hospital que meu paciente tinha tido uma parada cardiorrespiratória e evoluído a óbito durante a madrugada. Será que esse paciente fez um TEP, uma piora súbita da hipoxemia? Fiquei sem saber. Acho que nesse momento vocês perceberam que esse dia que eu narrei para vocês não foi dos melhores. Talvez vocês estejam sentindo até um pouco frustrados. Eu também estaria. Mas já faz um tempo que eu tomei a pílula vermelha. E agora eu convido vocês a tomar a pílula vermelha e enxergar a medicina com outros olhos. O que eu posso dizer é que, ainda bem, esse dia não aconteceu bem assim. Volta a fita aí, volta a fita aí.
Eu disse para vocês, eu me formei na UFRJ, porém o que eu não contei para vocês foi que durante a minha formação, no 5º período da faculdade, durante as aulas de semiologia, eu tive a oportunidade de aprender semiologia com a utilização do ultrassom point of care. Desde então eu fiquei muito animado e me desenvolvi nessa técnica e hoje eu sou um instrutor de ultrassom point of care e utilizo o ultrassom durante todo o meu dia. O ultrassom foi a minha pílula vermelha. Lembra daquela paciente com linfoma de Hodgkin, aumento do volume cervical? Vamos aumentar nossa acurácia diagnóstica agora com o ultrassom point of care? Primeiro, com a imagem estática, observe que eu estou fazendo um corte transversal do pescoço, na linha média. Do lado direito da imagem, a gente vê aqui uma escala de profundidade, que aqui está indo até 5 centímetros. E por conta disso, quanto mais superficial, quanto mais superior na imagem, mais superficial, quanto mais posterior, mais profundo. Então, quanto mais superficial, mais superior. Aqui, essa primeira estrutura que a gente está vendo é a pele. Essa estrutura arredondada, bem no centro da imagem, é a traqueia. A gente só está vendo o contorno da traqueia porque ela está preenchida por ar. Circundando a traqueia, a gente vai ver a tireoide, o istmo da tireoide. Eu vou fazer uma varredura, ou seja, eu vou caminhar com a sonda para o lado esquerdo do pescoço, que a gente vai ver o lobo esquerdo da tireoide, a carótida e a jugular interna. Então, vamos lá. A gente aqui varrendo, temos aqui o istmo da tireoide. Quando eu faço a varredura, lobo esquerdo da tireoide, carótida e jugular. Quando eu faço a varredura para o lado direito, a gente vê uma grande massa no lobo direito da tireoide, heterogênea, e a gente não repara nenhuma cadeia linfonodal. Então a gente solicitou os hormônios tiroidianos e encaminhamos o paciente para seguir a propedêutica diagnóstica correta. Nosso paciente da chikungunya, ele não tinha DPOC, nem o cansaço era por miopatia de corticoide. Ao realizar o eco à beira do leito, a gente vê uma insuficiência cardíaca difusa importante. A gente agora está fazendo o exame na janela parasternal esquerda, num corte transversal do coração. A gente aqui vê o nosso ventrículo esquerdo, o septo interventricular e aqui o ventrículo direito, que a gente não consegue ver por inteiro porque ele fica atrás do externo. Dentro do ventrículo esquerdo, a gente está observando aqui na imagem a válvula mitral. É a nossa famosa boca de peixe. Boca de peixe, boca de peixe, boca de peixe. Agora, a gente repara que o ventrículo esquerdo, a cavidade ventricular não varia muito com sístole e diástole. As paredes ventriculares não espessam muito entre sístole e diástole. Isso está acontecendo de uma forma global, não em segmento específico. Uma forma da gente pensar se a gente colocasse o dedo dentro desse ventrículo, esse ventrículo morderia o nosso dedo? Não, né? Vamos agora ver a mesma janela parasternal, mas num corte longitudinal. Aqui em cima, né, a nossa cavidade mais anterior de todas é o ventrículo direito. A nossa cavidade mais posterior, perto da aorta torácica descendente ou do esôfago, a gente aqui vê a aorta torácica descendente, é o átrio esquerdo. Essa nossa cavidade maior é o ventrículo esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral. Aqui a gente tem o trato de saída do ventrículo esquerdo com a válvula aórtica. A gente repara mais uma vez que a cavidade ventricular não varia muito com sístole e diástole. As paredes, mais uma vez, não espessam muito. E nesse corte a gente tem mais uma informação, que é a amplitude do folheto anterior da válvula mitral. Repare que o folheto, a válvula mitral abre muito pouco com a diástole. Num paciente que tem função cardíaca normal, o folheto anterior da válvula mitral chega a tocar o septo interventricular. Isso tudo, somado com essa imagem de uma veia cava inferior fixa e dilatada, marca um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca aguda. Ele tinha um eco transtorácico anterior com uma função normal. Esse padrão de acometimento difuso com uma evolução aguda fala a favor de uma miocardite viral. Nosso paciente da TB pericárdica. Quando ele chocou, eu realizei o ultrassom à beira do leito e a gente agora está realizando o exame numa janela subcostal ou subxifoide, em que a gente utiliza o lobo esquerdo hepático como janela acústica para chegar no coração. Então a gente aqui tem o lobo esquerdo hepático chegando aqui no coração. Mais uma vez, a nossa cavidade mais anterior, o ventrículo direito, a cavidade mais posterior, o átrio esquerdo, nossa maior de todas, o ventrículo esquerdo, e aqui a gente tem o átrio direito. Nesse exame, eu confirmei a presença de derrame pericárdico, porém sem tamponamento cardíaco, já que a gente observa que o ventrículo direito consegue encher. Ele consegue encher e bombear o sangue para o ventrículo esquerdo, que também enche e contrai bem. Quando eu examinei o hipocôndrio direito do paciente por uma suposta dor por congestão hepática, essa é a imagem que a gente vê. A gente observa aqui a vesícula com um cálculo impactado no infundíbulo com a sombra acústica posterior e a gente ainda consegue observar
que as paredes da vesícula estão espessadas. Com essa imagem, a gente fez o diagnóstico de colicistite aguda, a gente coletou a cultura, iniciamos o antibiótico e a gente chamou a cirurgia para realizar a colicistectomia. Nossa paciente paliativa com câncer de mama, que estava desaturando e rebaixando, quando eu fui realizar o ultrassom de tórax, me deparei com uma imagem cardíaca diferente, troquei meu exame, mais uma vez agora estou fazendo o exame na janela subcostal, só que a gente aqui percebe que, mais uma vez, a gente tem sim um pouco de derrame pericárdico, a gente consegue ver uma imagem anecoica circundando o coração, mas dessa vez agora, reparem que o ventrículo direito está colabado, ele não consegue encher. Consequentemente, se ele não enche, o ventrículo esquerdo não consegue encher e se manifesta com sinais de baixo débito. Foi conversado com a paciente e com os familiares que a pericardiocentese provavelmente traria benefício e conforto para a paciente, todos foram a favor, o procedimento foi realizado e a paciente ganhou sobrevida com qualidade e interação. A minha subida no CTI para ver o paciente teve um desfecho interessante. Apesar do paciente ter uma radiografia de tórax pós-punção aparentemente normal, ao exame de ultrassom pude observar um pneumotórax. Primeiro, para quem não está acostumado com a ultrassonografia torácica, estou realizando um corte longitudinal ao tórax, transversal às costelas. Aqui a gente consegue ver a costela superior à esquerda da tela, a costela inferior, e no meio delas, no espaço intercostal, a gente vê a linha pleural, essa linha branca hiperecogênica. Eu digo linha pleural e não pleura visceral e pleura parietal, porque a gente não consegue diferenciar as duas. Porém, em um exame normal, a gente veria um deslizamento lateral da pleura com a inspiração e a expiração. E esse deslizamento com a inspiração e a expiração, ele evidenciaria que as duas pleuras estão apostas, ou seja, estão juntas, e se elas estão juntas, elas estão excluindo o pneumotórax, principalmente na região anterior examinada num paciente em decúbito dorsal. Além do deslizamento pleural, a gente avalia o padrão subpleural. Repare que a gente consegue ver aqui a linha pleural e a gente vê uma segunda linha pleural com o dobro de profundidade. A gente sabe que a gente não tem camadas pleurais dentro do tórax, portanto, essa imagem é um artefato. Ela se forma porque quando o ultrassom atinge uma superfície airada, ele atinge a linha pleural e chega ar, abaixo da linha pleural tem ar, 100% dele é refletido. Ele não consegue sofrer refração, ou seja, não consegue continuar para dentro do parênquima. Então, ele, quando atinge a linha pleural, ele sofre reflexão e volta. Quando ele retorna à sonda, ele ainda tem muita energia. Então, ele retorna à sonda e sofre uma nova reflexão. Então, ele vai ficar reverberando no subcutâneo, indo e voltando, até que toda a energia seja dissipada. A primeira vez que ele foi e voltou, vamos dizer que ele durou 1 milissegundo. O aparelho, sabendo a velocidade do ultrassom na água, que é 1.540 metros por segundo, se ele tem a velocidade e agora ele tem o tempo, ele calcula a distância. Então, se demorou 1 milissegundo, o aparelho marcou, tem uma linha pleural com 1,5 centímetros de profundidade. A gente vê aqui na escala do lado. A segunda vez que ele foi e voltou, demorou o dobro do tempo. Então ele interpreta, tem uma segunda linha pleural com o dobro de profundidade. A terceira vez que ele foi e voltou, demorou o triplo do tempo, tem uma terceira linha pleural com o triplo de profundidade. Essas imagens consecutivas são chamadas de linhas A. Como eu disse, são um artefato, mas é um artefato que traz uma informação clínica importante, que abaixo da linha pleural tem ar, não tem edema, não tem derrame pleural, não tem pneumonia. Isso é igual ao eco. Se eu gritasse pleura, o que a gente ia ouvir? O eco da pleura. Pleura, pleura, pleura. É exatamente isso. Pleura, pleura, pleura. Pleura, pleura, pleura. O artefato de reverberação formam as linhas A. No pneumotórax, abaixo da linha pleural, também tem ar. Então o ultrassom vai reverberar no subcutâneo e formar as linhas A. Porém, como as pleuras estão separadas por uma camada de ar, a gente não vai ver o deslizamento pleural. Repare, nessa imagem eu não vejo deslizamento pleural. Parece que a pleura está parada. Isso ocorre porque a pleura visceral está separada da pleura parietal por uma camada de ar. Assim, quando o ultrassom atinge a pleura parietal e encontra ar, 100% dele é refletido e volta para a sonda. Então, mesmo que a pleura visceral esteja deslizando, e provavelmente está abaixo do pneumotórax, a gente não vai conseguir ver essa pleura deslizando, porque quando o ultrassom atinge a pleura parietal, ele já volta. Aqui eu estou utilizando o modo M. Nesse modo, seria como se eu apagasse toda a imagem do ultrassom e visse apenas essa linha verde na imagem de baixo, essa linha verde ao longo do tempo. Então, essa
essa imagem, essa linha branca hiperecogênica aqui na imagem de cima seria a linha pleural. O que está acima dela são músculos e subcutâneo e abaixo dela pulmão. Como não temos deslizamento pleural, toda a imagem está parada e pontos parados ao longo do tempo formam retas. Então a gente vê que na imagem aqui a gente tem retas. Esse é o sinal da estratosfera, ou sinal do código de barras. Esses achados são altamente sugestivos de pneumotórax, mas eles não confirmam. Então, como que eu posso confirmar pneumotórax com 100% de especificidade? O pneumotórax, lembra, ele separou as pleuras, principalmente na região anterior, onde ele se acumula. Se eu caminhar com a minha sonda agora para a região lateral ou posterior do tórax, eu posso encontrar um ponto em que a pleura visceral volta a se encontrar com a pleura parietal. Nesse exato ponto, eu vou conseguir ver, na mesma imagem, deslizamento pleural e ausência de deslizamento pleural. Então a gente aqui consegue ver que ao lado esquerdo da imagem a gente tem deslizamento pleural e do lado direito a gente não tem deslizamento pleural. Esse achado é chamado de o ponto pulmonar e ele confirma pneumotórax. A gente aqui consegue ver o ponto pulmonar no modo M. Repare a alternância entre sinal da estratosfera com o sinal da praia. O sinal da praia seria a visualização do deslizamento pleural, visto que agora, acima da linha pleural, músculos e subcutâneo ainda permanecem parados, formando retas. Então, acima da linha pleural, a gente vai ter reta. Porém, com o deslizamento pleural, a movimentação do parênquima abaixo da linha pleural forma esse padrão granular. Então, a gente alterna entre sinal da praia com retas e padrão granular, com sinal da estratosfera com só retas, e volta a ter sinal da praia. Essa alternância de padrão de sinal da praia com estratosferas com a ins e com a expiração é o ponto pulmonar visto no modo M. Fazendo esse exame, confirmando a presença de pneumotórax que estava levando o paciente à desaturação, piora do padrão ventilatório, ele teve o pneumotórax drenado, tendo uma evolução melhor. Lembra do nosso paciente que estava com turvação visual bilateral na emergência? Eu realizei agora o ultrassom do globo ocular da paciente. A gente pode observar que na região posterior do globo ocular a gente vê uma linha branca hiperecogênica descolada da parede posterior do globo ocular. Isso é um descolamento de retina. Na fundoscopia, o descolamento ficou claro do lado esquerdo, que é essa imagem que a gente está vendo. Porém, teve-se dúvida no olho direito. Como a queixa da paciente era bilateral, eu realizei o ultrassom do globo ocular direito e a gente consegue reparar uma forma mais sutil, é verdade, porém presente aqui um descolamento de retina. Além disso, eu fiz o ultrassom pupilar, a gente consegue ver para poder avaliar o reflexo pupilar e ele estava ausente. Eu estou transiluminando a pálpebra da paciente e a pupila não muda o seu diâmetro, ela não contrai. Isso mostra para a gente a perda da aferência do reflexo fotomotor. E para terminar, quando eu fui avaliar o paciente em casa com suspeita de Covid-19, eu realizei o ultrassom pulmonar e eu encontrei alterações difusas. Nessa imagem, aqui na esquerda, a gente vê que tem o deslizamento pleural, ou seja, as pleuras estão apostas, mas quando a gente analisa o padrão subpleural da imagem, a gente não encontra mais as linhas A. Agora a gente vê umas linhas perpendiculares que se iniciam na linha pleural, vão até o final da imagem e se movimentam com o deslizamento pleural. Essas são as linhas B. Agora o pulmão está edemaciado, com os septos interlobulares espessados, com líquido. E líquido o ultrassom gosta. Então quando ele atinge a linha pleural e vê os septos espessados, ele entra, formando essas linhas verticais, as linhas B. Mais uma vez, os nossos septos interlobulares, eles não têm esse formato. Isso também é um artefato. Porém, é um artefato que agora diz pra gente que não é mais um pulmão aerado, e sim um pulmão edemaciado. Eu encontrei essas imagens com linha B nas regiões anteriores e laterais do tórax do paciente, bilateralmente, e quando eu fui examinar as regiões dorsais, eu encontrei essa imagem da direita. Aqui logo abaixo da linha pleural, a gente vê uma imagem que parece de um órgão sólido, uma imagem hepatizada. Isso porque o pulmão está completamente desaerado, os alvéolos estão completamente preenchidos por líquido. E agora não é mais um artefato. Se não temos mais ar, estamos vendo um pulmão consolidado. Então repara, a gente aqui, logo abaixo da linha pleural, a gente vê uma imagem de órgão sólido, uma imagem de um pulmão consolidado. Claro que quando a gente avalia abaixo da consolidação, o pulmão não está consolidado, então a gente volta a ver um padrão de linhas B, de um pulmão edemaciado. Então a gente aqui tem uma consolidação e abaixo a gente tem as linhas B. Então, esse paciente, quando chegou na emergência, ele não tinha esforço respiratório, não tinha uma taquipneia importante, estava saturando a 96% com baixo fluxo de oxigênio,
Mas como eu tinha visto essas alterações difusas no ultrassom do tórax do paciente, eu orientei que fosse feita uma tomografia de tórax para estratificação. Na TC de tórax, a gente vê imagens compatíveis com o que eu achei no ultrassom, opacidades difusas de vidro fosco e focos de consolidação, principalmente das regiões posteriores, bilaterais, predominantemente periféricas. Devido a essa imagem, com extenso acometimento do parênquima pulmonar, esse paciente foi internado no CTI para vigilância intensiva. Ele necessitou de fluxos progressivamente mais elevados de oxigênio nos próximos dias, evoluiu para intubação traqueal, ventilação mecânica por alguns dias, mas, felizmente, ele foi estubado e encontra-se em casa. Assim, eu terminei o dia, agora sim, de uma forma muito mais gratificante. Após tomar a pílula vermelha, não tem mais retorno. Uma vez que a gente conhece essa forma de ver e fazer medicina, a gente não vai querer fazer de outro jeito. A ultrassonografia Point of Care entrou na minha vida ainda na faculdade e anda comigo diariamente. Eu espero que eu tenha contribuído para abrir os olhos de vocês e que vocês comecem a realizar ultrassom nos seus pacientes, ou, para os que já fazem, aprimorem. Foi um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, estou aqui para respondê-las. Obrigado. Tem que só encerrar agora.